15 séculos de uma trajetória. Capítulo 51. A preparação decisiva. Algumas horas são suficientes para encampar toda a rememoração de Eduardo durante trabalho incessante na coordenadoria de triagem, dirigida pelo companheiro Hilário. Recuperado da sua viagem de regresso, Eustáquio? Certamente, com a sua ajuda, sinto-me renovado. Como está meu amigo? Não poderia estar melhor. Entretanto, tenho um assunto a transmitir-lhe. Nosso querido coordenador-geral, Agamenon, está de partida. Como assim? Ele fará alguma viagem? Nada disso, amigo. Agamenon foi chamado pela superioridade. Deverá deixar a coordenadoria geral daqui a alguns anos. Mas quantos anos? Não me falou precisamente sobre isso ainda. Entretanto, para nós que não computamos o tempo como se faz na crosta terrestre e onde os anos deslocam-se pelo tempo, sem que muitas vezes percebamos, somente o fato de nos ter chegado tal notícia é o prenúncio da nossa separação. E Alvorada Nova ficará sem um coordenador? Quem vai substituí-lo? Sabemos que outro líder virá para acompanhar nossos trabalhos. Não nos foi comunicado o seu nome, mas a coordenadoria geral já sabe, com certeza. De fato, precisamos ter muita força para não nos entristecermos nesse momento. Gostamos muito de Agamenon, de sua inteligência, sabedoria e imenso amor. Não posso deixar de reconhecer-lhe gratidão. Sabemos que ele partirá para um mundo ainda melhor e esse fato simboliza o seu triunfo na direção desta colônia. Um dia iremos todos seguir viagem a planos superiores. E eu? O que será de mim agora? Acredito que Agamenon lhe dará essa resposta. Acabo de receber um chamado da coordenadoria geral. Ele deseja vê-lo. Emocionado e esperançoso, Eustáquio parte imediatamente para o prédio central e encontra-se minutos depois com o líder de Alvorada Nova. Meu querido Eustáquio está outra vez conosco. Soube do seu sucesso e do seu triunfo na missão que tinha a desenvolver. Não poderia estar mais feliz. Soube também, meu bom Agamenon, dos meus erros, não? Quem não os comete? Todos nós somos passíveis de desvios do bom caminho. Para isso, Deus nos concede infinitas possibilidades de regeneração. Façamos de novo e quantas vezes forem necessárias aquilo que um dia fizemos errado. Esse é o princípio justo e límpido da reencarnação. Justamente por isso eu desejo voltar à crosta para reparar os males que pratiquei em minha última jornada. Eustáquio, meu amigo, um dia eu estive nesta mesma sala convencendo-o a voltar à materialidade, porque você precisava seguir o seu rumo. A sua contrariedade era imensa. Hoje estou diante de um pedido seu querendo regressar ao plano físico. Agamenon, quando se aprende o caminho traçado por Jesus e seus exemplos penetram realmente em nosso coração, não há como fugir ao Evangelho. Sabemos o que é certo e o que é errado. Se por opção exercitamos mal o nosso livre-arbítrio, devemos reparar esse erro através de ações positivas em prol da evolução de outros semelhantes nossos. Não devemos agir assim somente para alcançar a nossa culpa, mas porque a lei universal do amor e da caridade nos impõe tal dever. Exato, as suas palavras calam-me qualquer objeção, pois é justamente isso que esperei espontaneamente de você ao longo de anos. Amigo, toda a nossa luta não foi em vão.
De fato, está programado seu retorno para o futuro próximo. Enquanto aguardamos a sua partida, continuemos os nossos colóquios e os seus estudos. E quanto a você? Soube que vai partir. É verdade, posso confirmar-lhe a informação. Dentro de alguns anos, seguirei meu caminho para assumir um novo posto de trabalho, não como coordenador, mas exercendo atividades em equipes dirigidas por mentores nossos. Fico muito feliz por ir ao reencontro de velhos e amados companheiros que lá estarão para receber-me, embora não deixe de sentir uma saudade antecipada desta cidade que tanto amo e pela qual tanto temos trabalhado. Nós o veremos de novo? Sem dúvida, manteremos contato. Somos todos companheiros de longa jornada, meu querido amigo, e jamais perdemos de vista aqueles que amamos. Eu estarei sempre ligado à Alvorada Nova e todos os seus habitantes, entre os quais você está incluído. Mesmo assim, sentirei sua falta. Apenas no início. Com o passar do tempo, você irá perceber que o amor é universal e a fraternidade entre os espíritos deverá preencher-lhe integralmente o coração. O nosso trabalho segue os parâmetros do Evangelho e, em razão disso, estamos sempre juntos e jamais iremos nos separar. Trilharemos temporariamente caminhos diversos. Agamenon, devo-lhe muito afeto. Quero passar esses próximos anos ao seu lado, buscando exercitar toda a minha capacidade de auxiliá-lo em suas atividades, se me for permitido. Certamente, Eustáquio, será glorioso para nós. Despedem-se os dois amigos e Eustáquio assume o seu posto na colônia, agora no arquivo geral do prédio central. Como estão seus estudos? Seguem em ritmo acelerado, Agamenon. Nem parece que já estou de volta há tanto tempo. Cada vez mais sinto que sou ignorante e pequenino diante da sabedoria dos emissários do plano superior. Eustáquio, saiba que nem todos os autores que se tornam famosos na crosta são espíritos purificados moralmente. Por vezes, desenvolvem a intelectualidade de modo célere e deixam ao acaso a reforma íntima e a prática dos postulados cristãos. Mas como podem escrever tão belas linhas, cheias de sentimento e inteligência, e ao mesmo tempo não serem preparados a vivenciar integralmente o Evangelho? Assim é a lei da evolução. O espírito deve buscar de modo equilibrado desenvolver-se sempre nos dois campos necessários ao seu trilhar: o moral, que é o principal, e o intelectual. A razão tem maior facilidade de estruturar-se quando o espírito é culto e esclarecido, enquanto que o sentimento humaniza-se e torna-se cristão quando o âmago segue os princípios de Jesus. Como você pode afirmar com tanta certeza que sábios do passado podem não ser perfeitos? Meu caro amigo, trata-se de um princípio de justiça divina. Se um autor ou escritor consegue tecer linhas belíssimas de filosofia ou poesia, por exemplo, e ao mesmo tempo é leviano no seu agir e no comportamento em sociedade, infringindo regras básicas das leis morais, como pode ser perfeito? Existem alguns missionários na crosta, mas estes são brilhantes nos seus atos e obras, além de corretos e impolutos na sua vida pessoal. Já que disso estamos falando, permita-me sanar outra de minhas dúvidas insolúveis. Sinto que estou e sempre estive diante de um filósofo, um espírito
que já traçou seus rumos nesse campo quando esteve reencarnado na crosta terrestre. Estou errado? Não, de fato você está certo. Do mesmo modo que aprendi a conhecê-lo, você afinou o seu discernimento a meu respeito. Confesso-lhe que minhas origens são marcadas por 2 reencarnes em especial, na Grécia e em Portugal. Digo-lhe ainda que não há muita diferença entre estes povos, por incrível que se lhe possa parecer. Entretanto, lembremos que os egeu-cretenses, muito antes dos fenícios, estes sim considerados os povos do mar, eram os donos da arte de bem navegar, tanto assim que passaram seus conhecimentos aos aqueus, que os utilizaram com sabedoria. O fato de ser um bom navegador por si não seria imprescindível no campo das artes e da filosofia, mas a conquista de novos portos, o conhecimento de novas terras e a pujança na antiguidade muitas vezes eram medidas pela desenvoltura do povo ao lançar-se ao desconhecido mar. É verdade, o Império Britânico foi entrave dos mais árduos a Napoleão ante o domínio que tinha dos mares. Note, meu amigo, que o aperfeiçoamento das técnicas da navegação foram passando de um povo a outro, e os fenícios fizeram parte desta cadeia evolutiva. Posteriormente, alguns grupos de fenícios e aqueus reencarnaram na Ibéria, hoje Portugal. Constituíram, assim, o embrião daqueles que seriam um dos mais arrojados povos do século XVI, que estaria programado a colonizar uma terra do futuro, o Brasil. Eu já reencarnei nesse local. Certamente que sim. Todos aqueles que haverão de construir uma pátria futurista, como é o caso do Brasil, devem estagiar no local. Dentre aqueles que saíram da região grega, estava eu, ainda no século I, seguindo para minha última passagem pela crosta, que foi em terras lusitanas. Eis a significação do meu nome. Agamenon, que tem origem grega, e Duarte, nascido em berço ibérico. Você foi grego e lusitano? Em momentos distintos de meu trilhar pelo plano material, sim. Uma de minhas reencarnações-chave aconteceu em Ilion, mais conhecida por Troia, sendo que a outra delas ocorreu na mesma região, na ilha de Quio. Isso há muito tempo, por volta do século IX a.C. Foram marcantes para mim e recordo-me que possuía uma atividade semelhante à sua, quando de sua última passagem pela França. Deveria escrever sobre o meu povo e suas conquistas. Assim fiz, e por inspiração do Altíssimo, deixei um legado à humanidade. Não por meus próprios méritos, mas porque o plano superior transmitiu-me ideias. Como intermediário dos 2 planos da vida, eu já atuei, e será essa a sua atividade na próxima jornada pela cruz. Diga-me quem foi Agamenon. Talvez eu tenha lido algo a seu respeito ou escrito por suas mãos. Não se deve revolver o passado para ilustrar o presente. Somente se fosse imprescindível eu lhe diria isso. Devo continuar dizendo-lhe que essa passagem trouxe-me condições para resgatar débitos meus do passado e possibilitar-me outros retornos em outras localidades do globo, avançando no meu estágio evolutivo, até que participei como voluntário do grupo cujas origens mais fortes estavam na Grécia e que reencarnou na Ibéria.
E se a Grécia foi sua área mais incisiva de atuação, qual seria a minha? Não é possível que ainda não tenha percebido. Muito bem, acredito ser a França. Evidentemente, além da região francesa, você tem fortes laços na Alemanha e na Itália, que juntas compõem com o Brasil a sua quádrupla base de sustentação no plano material. E nossa colônia, com quais áreas tem ligação? Aqui habitam espíritos provenientes de todas as partes da crosta. Logo, os nossos laços são muito variados. No futuro, estreitaremos os laços com a França e com o Brasil. Somente povos esclarecidos têm acesso às mensagens de Deus? Os ignorantes também conhecem todos os mandamentos cristãos? Sem dúvida, a síntese do amor divino está em todos os corações, e a razão possui condições plenas de discernir entre o bem e o mal. A ignorância a qual se refere é apenas fruto de determinado estágio na materialidade, mas não perdura após o desencarne do espírito. Por isso, todos levam consigo, onde quer que estejam, claríssimas noções das leis de Deus e sabem quais são os melhores caminhos a seguir. E como faziam os povos que viveram na crosta antes de Cristo? Conheciam eles os divinos mandamentos e acreditavam na vida após a morte? Claro, muitas trilhas foram percorridas até que o homem pudesse evoluir moral e intelectualmente. Mas a humanidade sempre teve os seus escritores e mensageiros, aqueles que divulgam essas ideias em suas obras. Note que Homero escreveu em suas célebres Ilíada e Odisseia, cerca de 1000 anos antes de Cristo, inúmeras passagens ressaltando o conceito que os homens já conheciam e futuramente foram reafirmados por Jesus. Observe o conceito de caridade e de atributo a Deus nas palavras de Homero, dirigidas a Ulisses, proferidas na Odisseia. Não costumo menosprezar os estrangeiros, mesmo em pior estado do que tu. Todos eles são enviados por Zeus, indigentes e hóspedes. Não te ofereço muito, mas o faço de bom grado. Perceba que Zeus é o seu ponto espiritual de referência, mas, na realidade, dirige-se ao Altíssimo, ao mencionar que todos são enviados por Zeus, pretendendo justificar a sua acolhida em sua modesta casa, ou seja, todos são igualmente considerados por Deus e são seus filhos. A caridade é devida àqueles que necessitam, representando a contribuição que se pode dar neste contexto, por menor que ela seja. Jesus não repetiria o mesmo conceito anos depois com o óbolo da viúva? No caso de Eumeu, um escravo, ao receber um estrangeiro em sua casa, dando-lhe abrigo, estaria dando pouco, mas seria isso o seu necessário. Assim foi mencionada na obra que precedeu ao Cristo em muitos séculos. Logicamente, meu querido Eustáquio, são apenas trechos que, numa visão global, mormente de uma obra que narra uma aventura guerreira de uma personagem, pode perder-se. Entretanto, o homem sabe o que é certo e deixa transparecer isso nas pequenas coisas que escreve e vivencia. Não havia pensado nisso quando li Odisseia. Seus comentários, no entanto, fizeram-me lembrar dos momentos em que Ulisses se comunica com o mundo dos espíritos. Estaria correta a minha dedução? Sim, está. Homero sabia da existência dos espíritos e colocou isso em sua obra. Entretanto, tinha noção de que para a compreensão dos povos da época,
uma comunicação com o mundo dos mortos, nos mesmos moldes que se fazia no plano material, seria muito mais convincente. Utilizou, pois, elementos de diálogo e representação que eram próprios do entendimento da época. Na sua evocação aos mortos, ele narra importantes passagens, dizendo que o Érebro escuro afluíram as almas de inúmeros mortos. E então você vê alguma diferença com zonas umbralinas que tão bem conhecemos? Nenhuma. Parece um relato atual que nos poderíamos fazer sob qualquer aspecto ao passarmos pelas zonas trevosas. O relato do plano espiritual mais próximo à realidade dos gregos, as zonas umbralinas, encantava aqueles que liam pela primeira vez a Odisseia. Acreditavam os povos da época no mundo dos espíritos e apenas adaptavam suas crenças a deuses com variados nomes e a mitologia que lhes serviu de aprendizado. Lembremos que mitologia pode significar em grego tanto narrativa fabulosa quanto o estudo dessas narrativas. Realmente, existe uma passagem em que Ulisses chega a conversar pessoalmente com sua falecida mãe Anticleia. Recordo-me agora. Pois certo que sim, espíritos conversam com encarnados, não? Os gregos apenas situavam esse mundo espiritual em local geográfico determinado, para facilitar-lhes o entendimento e a aceitação. Homero considerava as zonas de habitação dos espíritos os confins da terra, mencionando a região dos Cimérios, um povo lendário, próximo ao Vesúvio. Dizia que este local era encoberto pelas nuvens e jamais os raios do sol ali penetravam. Viviam esses habitantes uma noite eterna. Outra vez mais, Eustáquio, assim é o umbral. Sua visão retratava com fidelidade regiões até hoje existentes na trilha evolutiva dos espíritos. Maravilhado com os esclarecimentos obtidos, Eustáquio percebe crescer cada vez mais a sua admiração pelo coordenador da colônia, agradecendo a Deus a oportunidade de com ele privar ao longo de seu estágio na espiritualidade. Aproxima-se o ano de 1890, época marcada para o regresso de Eustáquio à crosta terrestre. A derradeira conversa entre os amigos tem início. Despedimo-nos hoje, meu amigo Eustáquio. Em breve você partirá, e quando regressar, já não estarei coordenando o Alvorada Nova. Essa é a programação. Espero ansioso, de onde estiver, receber notícias positivas de sua trajetória e de seu triunfo. Sei que você tem preparo suficiente para enfrentar os obstáculos que lhe serão traçados. Não se desestimule jamais e busque seguir fielmente os princípios cristãos. Lembre-se de valorizar a riqueza espiritual e não se preocupar com o apego na senda materialista que o caracterizou até o momento. Você teve aqui na colônia acesso às obras de Kardec, que estão publicadas na crosta, e sabe que um dos pontos fundamentais de sua programação é iniciar a divulgação desses postulados por onde passar, tornando-se espírita em seu próprio estágio no plano material. Certamente nossas mensagens chegarão mais facilmente ao seu coração. Que Deus o abençoe. Que posso dizer-lhe? Não diga nada. Vamos orar juntos ao alto, agradecendo esta oportunidade de renovação que estamos tendo ao trabalharmos juntos por tanto tempo. Imenso envolvimento de luzes brilhantes emana do prédio central.
A sede da Coordenadoria Geral enche-se de amor, consagrando a despedida de Eustáquio e Agamenon.